Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pérolas do Imobiliário. Hoje a gente vai falar de um projeto que tem capacidade de mudar o setor imobiliário. Eu estou falando aqui do MIB. Se engano se vocês estão pensando que é o Men in Black, né? Não, o projeto é o concurso da melhor imobiliária do Brasil. E hoje eu trouxe aqui duas feras, o Pablo, CEO da Houseful, e o Matheus Pena. Obrigado aí pelo convite. Sejam bem-vindos. Fala um pouquinho, Matheus, sobre a Upstate. Legal, bacana. Até antes da gente falar do evento em si, né, e dessa proposta que a gente tem, a UP já trabalha no mercado imobiliário, né? Nós temos aí 8 anos de mercado. Hoje, quase 800 imobiliárias trabalhando diretamente com a gente. Então, a gente vive esse mundo, né, de forma direta, principalmente quando a gente fala de locação, né? Hoje, nós temos uma solução completa que agrega em 3 áreas diferentes. A primeira, trazendo aluguel garantido em dia. A gente opera junto a um FDIC, uma securitizadora própria, que a gente usa para pagar o aluguel e depois corre atrás de recuperar esse valor, seja abrindo sinistro, cobrando, executando o locatário. Então, é vantagem para essa imobiliária se destacar da concorrência sem ter que usar capital próprio. Nós também temos a parte de gestão financeira completa, que a gente fornece o nosso sistema próprio, mas também uma estrutura de back-office para essa imobiliária. Todas aquelas atividades operacionais repetitivas que tomam tempo do dono e que tomam tempo também dos funcionários dele, a gente faz, desde a análise de crédito, emissão em vídeo de contrato, emissão em vídeo de boleto, repasse, toda essa parte operacional do dia a dia a gente faz com o sistema próprio e com uma estrutura de equipe. E, por fim, antecipação de dinheiro para a própria imobiliária. Então, a gente fornece desde aquisição de carteira, financiamento dessa compra, até uma antecipação de capital de giro ou algum investimento que a imobiliária precisa. Então, a gente vive com muitas imobiliárias em tamanhos diferentes, situações diferentes, compradoras, vendedoras, né, que estão crescendo, que estagnaram. Então, a gente vive esse mundo muito, né, há 8 anos com muita intensidade. Eu lembro a primeira vez que eu conheci vocês, eu entrei no site, aí comecei a olhar ali as soluções, eu pensei, esses aí são corajosos, né? Somos. Principalmente no início ali, fomos. Abraçar a dor da imobiliária, o que dá mais dor de cabeça para o empresário, né, Matheus? Exatamente, e liberar ele para fazer o que normalmente o dono de imobiliário tem que fazer, né? Que é a parte comercial e o relacional ali pós-venda, para focar no crescimento da carteira. Muito bacana. Pablo. Perfeito. Você já nos conhece, meu sócio Robson. Eu sou fundador da Houseful. A Houseful é a solução de campo para a operação da imobiliária e das construtoras. Então, a gente tem uma solução na qual ela consegue terceirizar toda a operação de campo, tanto seja para visitas, vistorias, verificação de imóveis abandonados, né? No caso, quando o locatário para de pagar, ou inclusive a recuperação de posse de imóveis que já estão nesse problema. Toda a parte de fotografia também, e para construtoras, toda a parte de vistoria de qualidade da obra, entrega de imóveis. E a gente tem como parceiro e como cliente a Upstate, então já temos uma longa data. E como vocês devem lembrar, nós criamos o primeiro concurso do melhor vistoriador do Brasil, justamente para premiar os parceiros nossos que estão em campo. Então, esse é apenas antecipando um pouquinho, esperando que o Robson vai dar um spoiler. Mas bacana, e sobre novidades, eu acho que o pessoal está carente aí das últimas novidades da Houseful. Então, uma das maiores novidades da Houseful é que se você tem uma operação própria, não precisa deixar de ser cliente da Houseful. Você pode utilizar a tecnologia da Houseful para ter toda essa eficiência operacional em campo. Então, hoje, as imobiliárias, elas se beneficiam porque elas conseguem cuidar de toda a operação. Imagina, colocação de placa, visita acompanhada, captação do imóvel, vistoria, etc., que ela já tem sua equipe formada com a tecnologia Houseful. Então, a gente distribui com a mesma eficiência toda a logística, monta os roteiros das pessoas que trabalham na empresa, tem todos os checklists por cada tipo de serviço para constatar que tudo isso funciona, e isso serve também para o mercado short stay. Então, toda a parte de limpeza, toda a parte de verificação de itens que estão no imóvel, entrada e saída, pode ser feito pelo aplicativo Houseful. É a grande novidade do mercado, que hoje você pode funcionar e escalar sua operação sem dor. Muito, muito legal.
Pessoal, vamos dar um contexto aí para começar toda a solução, e eu acredito que o MIB é uma solução, né? A gente tem um problema, né? Então, o problema que a gente identificou, e aí eu vou perguntar para os senhores, né? Se hoje vocês fossem buscar essa informação das 10 melhores imobiliárias do Brasil, vocês encontrariam essa informação? Você saberia me dizer, Matheus? Hoje, na verdade, o mercado é carente dessa informação. A gente sabe alguns nomes que são os maiores, e mesmo assim com aquele dado que a gente tem que acreditar, mas o melhor em qualidade, em crescimento, a gente não tem essa informação hoje no Brasil. O que difere de outros mercados, né? Quando a gente fala do mercado automobilístico, quando a gente fala do mercado hoteleiro, o próprio mercado de short stay, nós sabemos quem são os grandes players, nós sabemos os números deles, que são muitas vezes públicos, e a gente vem para o mercado imobiliário, que é o maior do mundo, e não sabe essas informações, que é diferente até mesmo fora, quando a gente vai para os Estados Unidos, que a gente tem uma base de dados única, você sabe exatamente qual rede, qual marca tem mais estoque, qual marca administra mais imóveis, qual marca vende mais. A gente não tem isso no Brasil, infelizmente, né? Deveria ter. Um dado que não é público, né? Um dado que tem os MLS, né? Nos Estados Unidos, que fica muito claro, muito transparente. E mais do que isso, também, quais são os critérios que definem quem que é o melhor? Exato. Esse é um ponto bem importante. Não tem um critério maior não claro. É melhor, né? Maior não é melhor. Então, pode ter empresas que são super grandes, mas você entra num Reclame Aqui da vida, você vai ter uma quantidade também muito grande de reclamação. Então, quais são esses critérios? Eu estava comentando antes, né, sobre o automobilismo, né? Essa indústria, né? Se a gente for hoje buscar nos Estados Unidos, como tu mesmo falou, qual que é a marca mais confiável, né? Então, hoje tu consegue saber. Eu estava pesquisando outro dia e eu sei que é a Subaru, né? Sim. Que é a mais confiável. Então, isso cria o quê, né? Cria aquilo que outras empresas possam se balizar ali, né? Ver o que aquela marca está fazendo e também copiar, né? Você pode ir até para o micro, né? Você sabe quanto que o carro faz de 0 a 100, Isso. Você sabe se é um carro esportivo, se não é, você tem número de todas as bases. Como que a minha marca está em relação a isso, né? Exato. E eu acho que é isso que falta para o nosso setor. Como é que a minha gestão imobiliária está em relação a uma empresa que a gente sabe que é de ponta, né? Isso é bacana. E uma questão que eu sempre falo com as imobiliárias que a gente trabalha. A imobiliária fala, eu cresci 10% esse ano. Isso é bom ou é ruim? A gente não sabe falar, porque o mercado cresceu 10%, não temos esse número para embasar se ela cresceu conforme o mercado, menos que o mercado, mais que o mercado. Isso tudo traz essa falta de informação que traz insegurança para a imobiliária, saber se está no caminho certo ou não. E aí vai naquele achismo, né? Vou fazer isso, vou adotar essa ferramenta aqui, será que dá certo, será que não dá? Eu cresci por causa das minhas ações ou eu cresci porque o mercado está crescendo muito? Isso traz você essa não sabe visão... a causa e efeito, né? Exatamente. Não, bacana. E aí, então, vamos contar um pouquinho da história, como que nasceu, né? Como que nasceu o MIB, né? Pablo. Isso que eu ia falar. O ideal é o Pablo. Eu vou puxar o Pablo aí. Comentando um pouquinho como que o MIB nasceu. Então, como vocês sabem, ano passado a gente criou o melhor historiador do Brasil, que foi um evento que foi pioneiro no mercado, né? Foi um prêmio fantástico, a gente entregou um carro elétrico 0 quilômetros, teve uma vistoriadora que mudou a vida dela, segundo as palavras dela. E aí a gente trouxe um conteúdo de muito valor, com pessoas com muito renome no mercado para palestrar no evento e compartilhar conhecimento. Então, não só destacar aquelas pessoas que são as que estão em campo e que se esforçam todo dia, mas também trazer conteúdo de qualidade. E o Matheus, que por ser nosso cliente e parceiro, ele participou disso e nos alertou do potencial que ele tinha, como um evento ainda muito mais abrangente. E aí a gente entendeu que o historiador, com certeza, ele era uma peça que não tinha destaque, que não tinha visão, mas ela faz parte de um ecossistema. E esse ecossistema, no mercado imobiliário, está dentro da imobiliária. Então, não quer dizer que o melhor historiador do Brasil, ele não vai deixar de acontecer. Mas quer dizer que agora o melhor historiador do Brasil, ele está inserido num escopo muito mais abrangente, onde quem gera demanda para ele, quem administra essa carteira que ele vai vistoriar, está em conjunto e trazendo à frente para isso, né? Então, juntamos esforços e dessa forma nasceu o melhor imobiliária do Brasil,
é uma iniciativa da Houseful junto com a Upstate. Hoje somos parceiros nesse desenvolvimento. E o legal de ser feito por duas empresas que atendem o mercado imobiliário é porque a gente é isento, né, de defender ali uma ou outra só empresa. Né, na nossa base hoje são 800 imobiliárias. Então, a gente tem imobiliários e eu não posso defender uma em prol da outra. E outra questão, já aconteceram premiações antes no mercado, mas é uma rede imobiliária que vai premiar só aqueles que fazem parte dela. Os franqueados, né? Exatamente. Ou uma empresa específica de consultoria que também vai fazer muito voltado. A gente está de uma forma isenta. E é o que eu gostei, né, na parte do vistoriador, porque vocês têm ali milhares de vistoriadores e vocês escolheram a dedos com critérios claros e foi um evento muito legal, inclusive, né? Por isso que veio a ideia depois. E eu pensei, por que não trazer para o mercado imobiliário das imobiliárias? A gente tem quantas imobiliárias no Brasil? Tem números que falam que são 90 mil, isso porque ainda não considera aquelas que são irregulares. Então, a gente tem um número enorme de imobiliárias e não tem ninguém, de forma independente, que reconhece essas empresas. Então, acho que a ideia nasce, né, vem do melhor vistoriador do Brasil, estende agora para a melhor imobiliária do Brasil, e eu acho que a gente vai fazer isso de uma forma bem legal. Vai ser muito bom para o mercado imobiliário. O mercado carece de dados, carece de informação e carece até mesmo de premiações e eventos que premiem quem está inovando, quem está destacando. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana, principalmente na questão de dados, né? Poder compartilhar com o mercado, daqueles que participem, quais são as melhores práticas. Exato. Como que está sendo feito? Quais que são os critérios, né? Exatamente. Agora vamos entrar um pouquinho na prática. O que é o MIB? Explicando de forma rápida. Perfeito. O MIB, ele chama a melhor imobiliária do Brasil, mas o objetivo é premiar as melhores imobiliárias, destacando por categoria. E também aquelas pessoas vinculadas ao mercado imobiliário, que é o caso do vistoriador. Exatamente. Então, quando a gente fala ali as imobiliárias de 0 a 300 imóveis, quais são as imobiliárias nascentes, que estão construindo e inovando agora, saindo do zero até o primeiro passo de crescimento, que estão destacando em inovação, em tecnologia, em crescimento, né? Quem são essas empresas? Então, a ideia é conseguir identificá-las. Mesma coisa das imobiliárias de 300 a 1.000. Aquelas que já estão no meio do caminho, que já não são tão pequenas, mas ainda não atingiram aquela marca tão sonhada dos 1.000. O que elas estão fazendo de diferente em relação aos seus pares? E, óbvio, não deixar de premiar as grandes, maiores, né? Também, aquelas que já passaram da barreira de 1.000 e que continuam inovando. Porque tem aquelas que sentaram no que fizeram no passado, né? O avô construiu, as coisas continuam como são hoje e não estão se destacando e continuam lá com o que construíram. E tem aquelas que, apesar de já ter passado dessa marca de 1.000, continuam inovando, crescendo, buscando solução, adaptando a forma de atuar para o que o mercado pede, porque o mercado transformou muito. Né? A gente viveu uma crise econômica seguido de uma pandemia, né? Seguido de várias transformações, e as imobiliárias têm que inovar. Então, resumidamente, o que é o MIB? É o reconhecimento daquelas imobiliárias que estão se destacando, aquelas imobiliárias que estão inovando, que estão investindo em tecnologia e que também estão crescendo. Acho que mais importante do que ser grande é estar crescendo mais rápido que o mercado. Isso é muito bacana, porque eu imagino assim, eu imobiliária com mais de 1.000 imóveis, né? Quero inovar. Como que essas empresas que têm a facilidade de estar começando, né, nessa categoria de até 300, né, que estão começando, né? Como que essas empresas estão inovando, né? Exato. Porque eu quero trazer para minha realidade. Então, eu tenho claro que aquelas empresas ali foram as melhores, né? Então, eu consigo copiar delas, eu consigo extrair aquelas informações. Como que ela saiu sem marca, sem reconhecimento e saiu, às vezes, de 0 a 300 em um ano, 2 anos. Enquanto a minha empresa tem 5.000 imóveis e não cresceu 300. Sendo que eu tenho marca, estrutura, pessoas. Então, é legal uma olhar para a outra, né? A menor se espelhar nas maiores, porque elas fizeram algo muito bem feito, por isso que elas estão no topo, mas as maiores não deixar de olhar essas menores. Com certeza. Nós temos exemplos na própria UP de carteiras de 250 imóveis, que para mim, elas são muito melhores de ser administradas do que outras que são muito grandes. Ticket médio alto, tudo em garantia paga, uma eficiência muito grande de gestão, alto uso de tecnologia, uma visibilidade que ela consegue na região dela ter, que nem mesmo os grandes players conseguiriam ter. Então, é isso que a gente quer reconhecer nessas empresas e dar a chance de todas, em qualquer tamanho, participar e conseguir ter o reconhecimento de quem está fazendo algo diferente, quem está inovando e quem está à frente do mercado. Sim, e um ponto bem importante é que a tecnologia está cada vez
avançando a passos mais largos, né? E a inteligência artificial é um ponto que está totalmente transformando a parte operacional. Então, como essas imobiliárias estão enxergando isso, né? Exato. O que elas estão fazendo? E a IA vem transformar não só o nosso mercado, todos os mercados. Todos os né? mercados. Inclusive, nas regras ali, né? Eu acho que é um ponto, não sei se a gente acabou contemplando, né? É o uso da IA, né? Com certeza. Como que está sendo esse uso da IA? Porque é transformador, né? Amanhã a gente vai ter o lançamento oficial do MIB, né? Presencial aqui em Florianópolis. E a gente vai focar muito nisso, né? 100% preenchido as vagas, 100% inclusive. vendido. Acabei de tentar comprar uma aqui, está esgotada. Então, acho que esse Sucesso. lançamento e um dos temas vai ser exatamente IA, né? Isso. Eu acho que a gente tem que ter com certeza Com dentro certeza da esse critério bem qualificação. claro, né? Não só a IA, pensando no pré-atendimento, que eu acho que isso já virou commodity, Sim, né? O primeiro atendimento, mas a IA em várias outras partes da operação. Isso, mais Ela para profundo. fazer auditoria, a IA para fazer atendimento do pós-locação, a IA para ajudar a otimizar a parte de manutenção. Obviamente, futuramente a House está olhando isso na vistoria em si, Sim. né? O laudo comparativo, que às vezes eu dependo de alguém ficar olhando um por um. Isso. Acho que a IA ela tem muito a transformar o mercado em eficiência. E talvez aquele famoso número de um funcionário a cada 100 imóveis, que é o número padrão do mercado, ele vai mudar pela primeira vez. Talvez seja 1 para 300, 1 para 400 e quem sabe até mais eficiente, porque eu tenho agentes que faziam atividades que o meu funcionário faz. Isso quer dizer que eu vou demitir ele. Mas meu funcionário, às vezes, agora, ele está focado no relacional com o cliente. Isso. Ele está podendo ligar para o proprietário e perguntar se ele está com alguma dúvida sobre reforma tributária. Então, eu acredito muito na IA e ela tem que ser um critério. As barreiras estão sendo quebradas, né? Ontem eu vi uma matéria sobre uma startup que virou unicórnio nos Estados Unidos de uma pessoa só. Eu vi. Nossa, $1 bilhão com uma pessoa só. E num curto espaço de tempo, né? Isso aí e agora contratou mais o irmão dele. Olha só, imagina isso. E a gente hoje precisa de uma pessoa a cada 100 imóveis para administrar um imóvel. Essa é uma conta bem importante de ser feita e revisada agora, né? Exatamente. Mas legal, mas o que garante, e aí acho que vou falar um pouquinho mais dos critérios, né? Já que a gente já começou a tocar nesse assunto. O que garante, porque é uma das perguntas que mais vem aqui para nós, né? Tá, e até no nosso concurso exatamente. Vinha muito isso, né? Mas isso é subjetivo? É um prêmio subjetivo ou é um prêmio realmente com critérios claros, né? Então, Matheus, fala um pouquinho aí, tu que é o idealizador dessa parte, né? Os critérios que a gente vai estar olhando aí, né? Legal. Eu acho que o primeiro ponto é imparcialidade, né? Então, a gente precisa de critérios claros e para prosperar o MIB, né, para a melhor imobiliária do Brasil ser algo que seja relevante para o mercado e não seja só de um ano, e sim de 10, 20, 50 anos para frente, a gente precisa dessa imparcialidade. Então, a gente criou critérios claros, né? Óbvio que a gente ainda vai revisar todo ele até o anúncio oficial, né, da candidatura, mas a gente tem critérios claros e um dos pontos que eu até toquei, né, quando a gente discutia, a gente vai ter patrocínios, óbvio. Pode patrocínio concorrente da UP? Óbvio. Isso garante que a gente vai ser imparcial. Sim. Ele é apartado da UP, ele é apartado da House. Sim. Nós somos organizadores porque a gente tem o intuito de profissionalizar o mercado imobiliário. Isso que casou, né, a gente fazer um evento como esse. Sim. Não simplesmente estar lá e divulgar só a minha marca. Então, isso eu acho que mostra como a gente quer ser imparcial. E os critérios, eu até trouxe anotado, né, a base desses critérios é 40% de avaliação técnica, que são pessoas especialistas no mercado imobiliário em cada item, desde vistoria até a parte de atendimento administrativo, comercial, né? Pessoas que entendem do mercado imobiliário. Depois, 30% influenciadores do mercado. Quem são os influenciadores? Aqueles, né, que influenciam o mercado como consultores, que postam conteúdo digital, né, que tem uma gama de pessoas seguindo eles. Então, eles indiretamente também são avaliação técnica, mas a gente ali menos critérios de pessoas que avaliam cada ponto, mas que avaliam um contexto geral, e os 30% restantes imobiliárias. As próprias imobiliárias participando de votações, participando ali de ter a sua visão também do que ela acredita que é uma outra imobiliária inovadora. Sim. Eu vejo isso nos nossos próprios parceiros. Eles sabem quem inspira eles. Sim. Eles veem uma imobiliária, igual a gente tinha um case de sucesso muito grande que acabou sendo comprado pela Quinta Andar, que é a Casa Mineira. Ela influenciou não só em Minas, mas no Brasil todo.
Sim. na parte de locação e na parte de venda. Então, você sabe de relance quem são essas imobiliárias que você com quer certeza. fazer um benchmark. Com certeza. Por isso que a gente acha importante também ter as próprias imobiliárias, né, podendo votar, podendo participar e podendo trazer ali um peso. Isso é muito do mercado, né? Eu lembro quando eu tinha imobiliária, a gente foi expandir para um outro bairro, e nesse outro bairro, Felipe, se nos ouvia, Felipe da Santa Ilha, ele, para mim, era uma inspiração. Eu via que essa imobiliária, a Santa Ilha, lá no Campeche, ela sempre estava um passo à frente. E isso é inspirador, né? Para quem está querendo melhorar os processos. Se você chegasse lá em todas as imobiliárias e perguntasse quem te inspira, talvez iam citar ela. Isso mostra que está fazendo algo. Isso. Sim. Como o oposto também é verdadeiro. Sim. Se você perguntar quem segue práticas ruins, quem canibaliza Com mercado e abaixa taxa, todo mundo eles sabe. vão saber também e nunca vai ser relevante para um concurso como esse, essas Sim. empresas. Agora você vê, não, é aquele lá... Exato. Não, Aí todo não pode votar nele mesmo, né? Exatamente. Aí os critérios, obviamente, a gente cria as regras. Sim. O que deve ser considerado, que é outro ponto que eu anotei aqui, né? Que a gente vai considerar itens claros. O que vai condizer com gestão, com crescimento, com marketing, marca e inovação. E ainda vai subdividir isso em critérios objetivos e proibir, óbvio, da pessoa votar nela mesma, né? E também definir quem da imobiliária vai poder votar. Uhum. Acho que essas regras que já estão sendo criadas, a gente já tem um manual, mas vão ser lapidadas, vão trazer seriedade para o nosso concurso e para a nossa premiação dos principais imobiliários. E o ponto bem relevante é que, obviamente, a gente não vai falar quem é quem, mas sim a gente vai trazer para o mercado os dados. Exato. Mostrar os critérios dos dados e compartilhar isso ao vivo sempre, todos esses números, para que o mercado melhore como um todo, né? Esse é um ponto até dando tudo certo, né? O MIB dando tudo certo. O que tu vê além disso, né? Esse eu acho que é um ponto muito importante, dados, né? Sim, dados, com certeza. Para o mercado imobiliário brasileiro. Saber, assim, qual que é o ticket médio, qual que é a quantidade média de imóveis, o volume de reclamações, as práticas utilizadas, as melhores ferramentas, todos esses critérios objetivos e as melhores garantias, tipos de garantias, etc. Todos os melhores critérios que possam ser vistos, né? É isso que eu espero, né? Como tinha mencionado anteriormente, nos Estados Unidos fica muito claro o que é um MLS. É uma base única, comum, em que todo mundo se beneficia dela. E é isso que a gente quer trazer, pelo menos os números que dêem uma inspiração, deem um norte para as empresas, né? Pelo menos as melhores, né? Pelo menos aquelas as melhores. que se destacam, quais são os nomes, sem falar da imobiliária em si, né? Mas trazer uma visão geral. Pô, quanto que é o ticket médio? Quanto que estão crescendo meus concorrentes aqui na região? Você falou do Reclame Aqui, por exemplo. Como que está comparado uma imobiliária com a outra? Ambas têm a mesma quantidade de imóveis, estão na mesma região. Uma tem 10 vezes mais Reclame Aqui que a outra. O que uma está fazendo de certo, o que a outra está fazendo de errado? Então, acho que esses dados vão trazer mais informação para o mercado. E eu acho que você perguntou sobre o futuro, que eu acho que a gente ainda vai estender para outras premiações no futuro. Sim, a gente começa com vistoria, passa agora para locação, mas eu enxergo venda, obviamente, depois indo para os cargos, um gerente, corretores. Eu acredito que pode abranger muito mais. Óbvio que a gente tem que começar pelo básico, né? Fazer o básico bem feito, acho que é o que a gente está fazendo agora, mas depois eu acredito que pode se tornar algo muito maior. E aí, aproveitando, já que a gente já iniciou, né? A gente já vem conversando desde o início do ano, né? E o que mais surpreendeu vocês nessa trajetória daqui até hoje, né? De lá até hoje. O que surpreendeu vocês quando a gente levou isso para o mercado? E ainda tá começando, no início, né? né? Eu tenho uma... Para mim, vou até falar o meu episódio, né? Foi quando a gente lançou os primeiros e-mails ali, né? Uhum. Falando do evento de amanhã. Aí foi quando já meio que instantâneo um dono de uma imobiliária, o Johnny da F1, que é uma imobiliária bem importante aqui em Florianópolis, ele já mandou o WhatsApp, opa, legal, eu vi aqui o e-mail das melhores imobiliárias, tal, eu precisar de alguma coisa para ajudar aí, eu estou à disposição. Então, assim, legal. Deu para ver que o pessoal já se engajou muito rápido.
Então me surpreendeu, né? Um e-mail já ter essa potência, né? Eu acho que é muito pelo nome, né? Muito pelo propósito, né? Acho que a proposta, né, ali também. Eu acho que o Matheus trouxe um ponto bem relevante quando a gente criou, né? Que é transformar o MIB em um selo, né? Como é o IBEST, ter o selo MIB na sua imobiliária. Imagina você ter no seu site ter o selo MIB, que você foi contemplado. Isso eu acho que é uma questão relevante, né? De deixar bem claro e que foi contemplado pelos pares e com critérios claros. Então, isso mostra para o mercado que você está evoluindo, que você está e se transforma num norte para a imobiliária. Eu quero ser uma MIB, né? Eu quero ser uma das melhores imobiliárias do Brasil. Acho que a aceitação foi muito boa. O resultado do evento também Isso, eu anotei isso também. está sendo muito positivo. A gente está sendo bombardeado de pessoas que querem entrar, mas o evento já está cheio. Exato. Infelizmente, né? A gente, como é o primeiro evento... 2 semanas atrás, a gente estava preocupado se ia ter Sim. aderência. E aí agora não está faltando espaço. A gente talvez foi um pouco conservador no tamanho do local, mas vai ter outros eventos. Essas são algumas das surpresas, né, Matheus? Legal, não, com certeza. Até complementando do selo, acho que o selo, vários mercados têm isso, né? O melhor lugar para se trabalhar ali virou uma referência para quem está procurando emprego. Sim. Né? Então, acho que é isso que a gente quer, que um locador, um locatário, alguém que vai olhar, ver esse selo, Até o corretor, o próprio né? corretor para trabalhar, ver, olha, tem esse selo, isso traz segurança, e a gente tem isso em todos os mercados. O iBest no e-commerce é a grande referência ali. Agora, o que me impactou foi semelhante ao que vocês dois falaram. Foi grandes imobiliárias, não só em tamanho, mas em referência para mim, que me procuraram e falaram: por que só em Florianópolis? Por que você não faz um aqui? Por que você não me avisou com antecedência? Porque eu pegaria o avião e iria. Então, isso mostrou que o que a gente está propondo está trazendo um interesse real das imobiliárias. Eles são carentes dessa proposta. E eu achei bem legal, várias me mandando e várias mandaram. Pô, por que você não falou com antecedência? Eu me programava, dava para ir. Até porque a gente organizou, se a gente falar, esse primeiro 3 semanas para cá, né? Isso. Então a gente encheu o evento, trouxe grandes nomes para palestrar, um assunto extremamente importante. Depois a gente vai divulgar, né, o conteúdo sobre IA, sobre inovação, né, a base do MIB. E rapidamente a gente encheu o evento, abriu extra, fechou de novo, e aí agora a gente tem gente querendo vir e não conseguindo. Isso porque quem é de fora não conseguiu se programar. Então minha surpresa foi muito em cima disso. Como impactou imobiliárias que são aquelas que eu tenho como referência. Com certeza. E é quem a gente quer impactar no final, com certeza. E eu acho que o que trouxe isso é a relevância da proposta, mas também a relevância do conteúdo. Os palestrantes foram escolhidos a dedo. Os painéis foram pensados de uma forma muito clara para trazer conhecimento, né? Porque nosso objetivo é esse, deixar muito mais profissionalizado o mercado. É um mercado muito grande, muito profissional, mas cada vez tem como contribuir um pouquinho mais. E a tecnologia, eu acho que é a base de tudo, né? Exatamente. Você falando de profissionalização, um dos assuntos que a gente vai tratar amanhã no painel é justamente como o mercado ainda tem 70% na mão direto com o proprietário. Então, essa profissionalização é muito boa para todo mundo, porque a imobiliária não está competindo só entre elas. Pelo contrário, o maior concorrente é o mercado informal. Sim. Então, esse nível de conteúdo que a gente vai trazer, essa profissionalização, o próprio evento, tanto os satélites quanto o principal, ajuda essa imobiliária a ganhar força, nome e referência para absorver esses 70% do mercado. Tem gente que fala 50%, 70%, mas qualquer um dos números é muito grande ainda. Então, ainda há um mercado muito grande que a gente pode absorver com profissionalismo. Com certeza. Bom, legal. A gente entendeu um pouco sobre o MIB, né? E agora vamos falar sobre o cronograma desse evento, né? O que a gente está separando aí ao longo do ano, porque é um evento, não é um evento de um evento só. Ele é uma consequência itinerante, né? Vários eventos que vão culminar lá no final, em dezembro, na divulgação do prêmio. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse cronograma, né? Então, a gente começa esse cronograma amanhã, né? Exato, oficialmente. Isso. Oficialmente é o lançamento... Vamos colocar a data, 9 de abril. 9 de abril. Porque provavelmente o capítulo não vai sair no dia. Então, deixando claro, o primeiro evento, dia 9 de abril. E depois tem os futuros eventos. Quais vão ser as cidades? Vamos lá, a gente inicialmente já está fechado Belo Horizonte e Cuiabá.
E Goiânia, na Goiânia, verdade, Goiânia. desculpa. Cuiabá tá planejado também. Mas está fechado inicialmente Belo Horizonte e Goiânia. A ideia é ter esses satélites para levar essas regiões que estão em crescimento, né, no mercado imobiliário, conteúdo direto e o grande evento no final do ano em São Paulo, que aí também para facilitar a logística de todo o Brasil, né, é um polo econômico com fácil acesso por avião. Então a ideia é fechar ali. E iniciando agora, 9 de abril, as inscrições oficiais, porque a gente já teve pré-inscrições, nós temos Sim. né, já imobiliários que fizeram a pré-inscrição, mas as inscrições oficiais, que aí vão até né, meados final, e eu vou deixar o Robson falar aí para vocês. Setembro, né? Então a gente inicia agora as inscrições, dia 9 de abril, e até setembro a gente é o período de inscrição, né? Exatamente. Aí depois em outubro a gente vai ter a avaliação dessas inscrições, que começa a parte Dentro técnica, dos critérios que a gente dentro falou, dos exato. critérios. E aí em novembro a gente divulga, e aí a gente não vai divulgar Os campeões. os campeões, né? Como é que a gente vai fazer isso, Matheus? A gente definiu divulgar os 50 finalistas, justamente para envolver as imobiliárias né, que estão ali candidatando, com os critérios que a gente definiu, e até mesmo para essas 50 poderem participar do grande evento no final do ano, que vai ser em São Paulo, com palestras, conteúdo, e tudo isso que a gente já está fazendo nos satélites, ainda maior, né, para destacar ali esses que vão ser o campeão, e no próprio evento em dezembro, né, que vai acontecer ali em dezembro, a gente vai fazer essa divulgação dos 3 primeiros lugares de cada categoria. E tem um ponto muito importante, tá? É que não é só imobiliária. É também o melhor historiador e as imobiliárias vão poder indicar esses profissionais. Isso. Então, elas vão poder inscrever e faz parte, tá? Quem trabalha com locação tem que ter algum vistoriador de confiança. Sim, com certeza. E são então 4 prêmios, né? Até Isso. 300, né? Melhor imobiliário até 300, até 1.000, mais de 1.000 e o o melhor historiador. São Isso 4 Exatamente. premiações. 4 prêmios. Cada um desses com o primeiro, segundo e terceiro colocado. Isso. E todas as finalistas vão ter uma versão do selo. Exatamente. A ideia é que tenha um selo que seja divulgado no site, que seja divulgado em materiais gráficos, com aquele reconhecimento Isso que mesmo, dá aquela né, serenidade no que a gente está propondo. Acho que vai ser bem legal. Eu estou bem empolgado aí. E eu acho que esse primeiro que vai acontecer amanhã mostra um pouquinho do que a gente vai ver no final do ano. Não, e a tecnologia é de primeira, porque, não sei se você sabe, Matheus, mas o site blindado, que era um selo que existia há muito tempo atrás para a qualidade dos sites, foi desenvolvido pela equipe do Carlos, nosso CTO. Então, ele tem toda essa tecnologia para garantir que as imobiliárias que têm o selo do melhor imobiliária do Brasil, elas vão ser o correto. Então, é tecnologia de ponta, a gente está trazendo sempre tecnologia de ponta para as imobiliárias, até no selo. Que legal, não sabia disso. Bem legal. Eu sabia, mas não tinha pensado que pode ser muito útil para nós, né? Com certeza. Como a gente está fazendo isso? Esse evento está sendo construído e... Legal. Como é que é? Andando e trocando a roda, né? Exatamente. Startup é assim, né? Exatamente. Bom, pessoal, chegando no final aqui, então, queria deixar aberto para uma mensagem final, né? Fiquem à vontade, convidar o pessoal, a câmera está aqui. Eu acho que minha mensagem final é exatamente o convite. Se sua imobiliária tem inovado, tem usado tecnologia, tem se diferenciado da concorrência na região, independentemente do seu tamanho, não deixe de se inscrever. Igual a gente falou, vão ser critérios claros, não é só tamanho, é qualidade, é crescimento, é inovação. E a gente, com certeza, mesmo que você não venha ganhar no primeiro ano, só de poder participar de um satélite, do evento final, você vai ter muito conteúdo para se desenvolver e quem sabe, se não for esse o seu ano, nos próximos você consiga evoluir a ponto de candidatar para ser a melhor imobiliária do Brasil. Fica o convite, não deixe de se inscrever. Eu só quero reforçar o que o Matheus falou e dizer que, assim, eu pessoalmente já ganhei vários prêmios, tanto com a Houseful quanto com a minha outra empresa. E o passo principal para poder ganhar esses prêmios, para ser reconhecido, foi se inscrever. Então, não é reconhecido quem não se inscreve. E quero deixar super claro
que não tem custo a inscrição. Então, o teu investimento vai ser o tempo necessário para preencher todos os pré-requisitos. E uma experiência que eu, como Houseful, ganhei nessas inscrições, que acho que foi um momento muito relevante da nossa empresa, mas eu não sei se a maioria das imobiliárias ou de quem está assistindo vai saber, a gente foi selecionado na primeira fase da Y Combinator. A Y Combinator é uma aceleradora do Vale do Silício, da qual nasceu o Dropbox, nasceu o Airbnb, etc. Então, chegar lá é muito duro, é mais difícil do que entrar em Harvard. E quando a gente se inscreveu, isso nos obrigou a pensar muito sobre a empresa, a repensar muita coisa para trazer esses critérios. Então, só de amadurecer o pensamento a respeito da empresa sobre os critérios que eram exigidos, já nos trouxe um nível de maturidade maior. Então, acho que isso vai ser muito bom para a imobiliária, ela ler os critérios e entender, pô, estou fazendo isso? Não estou fazendo isso? Bom, vou repensar. E isso é uma questão que eu incentivo a todo mundo e incentivo também o cadastro dos seus profissionais. Cadastre seus profissionais. Hoje vai ter uma novidade também, então não vai ter nenhum tipo de exigência quanto ao software que ele usa. Queremos deixar o mais isento possível, que se cadastre, queremos todos esses profissionais, e o que a gente vai ver é a qualidade do serviço feito. Então, é isso. Não sei se queres deixar um discurso final. Pegando o gancho do Pablo, né, a gente teve, e o Matheus também comentou isso, né, às vezes a gente não se considera apto a ganhar, né, e isso é muito comum às vezes da percepção errada de que a gente está realmente fazendo algo muito bom, né. A gente teve o exemplo da vistoriadora que ganhou no ano passado o carro, e ela ficou uma semana pensando se ela ia se inscrever ou não, justamente porque ela achava que ela não era capaz, e ela foi a campeã. Então, eu também encorajo a todas as empresas, todas as imobiliárias a se cadastrarem e fazerem todo o processo, porque se não for naquele ano, com certeza vai ser no outro, e enfim, o que importa também é você aprendendo durante o processo, né? Então é isso. Vamos lá, vamos se cadastrar. A partir do dia 9/4, iniciamos o cadastramento oficial. E é isso aí. É isso aí. Obrigado, então, mais uma vez, pela audiência de vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal das Pérolas do Imobiliário. E esperamos a todas as imobiliárias, a todos os vistoriadores que exijam esse cadastramento. Não perca esse selo, esses prêmios, né? E é isso. Obrigado a todos pela presença. Uma última mensagem, Matheus. Eu acho que o que vocês falaram muito bem. Primeiro que também não vão ser só os campeões que vão ter o selo. Então, os 50 primeiros vão ter selos, óbvio, selos diferentes do primeiro, segundo, terceiro, mas vai ter o selo de reconhecimento, aqueles que chegaram, né, nas primeiras colocações. E o que você falou muito bem também em relação ao como você aprende quando você está candidatando a algo. Isso. Então, às vezes, é algo que você está negligenciando ali, mas você falou ali, você é analisado. Será que se esse número está me dando vergonha de preencher aqui, se esse dado eu não estou falando com verdade, não deveria eu, como gestor, estar revisando o que eu estou fazendo na minha empresa? Então, nós já participamos também, nós participamos ali de aceleradoras, recebemos aporte de investimento no passado, que a gente viu muito isso. Pô, se eu não acho esse número, está me chamando a atenção, se isso não está me trazendo segurança de candidatar, sim, eu deveria estar olhando para dentro da minha empresa. Então, é uma oportunidade que todo mundo tem para realmente se destacar. E no mais, agradecer a participação aqui, foi bem legal, acho que trouxemos da forma que a gente queria um pouco do MIB. É a estreia oficial, né, agora, de 100% oficial. 100%. Exatamente, eu acho que vai ser muito bacana. Boa sorte para nós e boa sorte para quem se candidatar também. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado.